Boa tarde, meu nome é Vanderleia Raquel Weichter Morsch, sou aluna da Uninter e eu, juntamente com a minha colega Daiane Gonçalves Rins, iremos fazer o nosso estágio online de ensino fundamental, o estágio que a Uninter disponibilizou devido à situação da pandemia, então nós podemos fazer nosso estágio online. O meu nome é Vanderleia, como eu disse, o meu RU é 1807209 e o da minha colega, que nós estamos fazendo o estágio juntos, é Daiane Gonçalves Rins, RU 1732254. Nós faremos um estágio no ensino fundamental com o segundo ano, um ano que eles estão saindo do primeiro ano, às vezes alfabetizados, às vezes não alfabetizados. Então, a nossa ideia de um plano de aula será uma contação de história com o estudo de palavras. Primeiramente, a gente irá organizar a turma, a sala, com que eles fiquem todos sentados o mais próximo possível para poder chamar bem a atenção deles com relação à história. Num primeiro momento, vou estar contando para vocês a história do nosso plano de aula, que é uma história onde pode trabalhar muitas coisas. Primeiramente, a história ela tem por nome Do Meu Jeito. E antes de começar a contar a história para vocês, queridos alunos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que para vocês significa obedecer? Obedecer? Quero que vocês pensem, crianças, sobre isso. O que é obedecer? E o que é também desobedecer? O que será que é desobedecer? Então, antes de nós começarmos a nossa aula, eu vou contar para vocês a história desse menino. Um menino que queria fazer as coisas do seu jeito. O nome dele era Sandy. Sandy é o menino da história. Sandy morava numa cidade onde tinha muita neve e agora era um inverno rigoroso. E ele estava na sua casa como um dia normal, como qualquer outro, quando de repente ele avistou de longe, vinha vindo seu amigo carteiro. Ele, como era uma cidade muito afastada uma da outra, eles acabam se conhecendo, um conhecendo o outro. E esse era o carteiro, amigo do Sandy. E ele vinha depressa, abrindo caminho por tudo na nevasca, porque senão ele não conseguiria passar. E foi cavando, e quando chegou perto da casa dele, ele avistou o Sandy e disse assim: Sandy, eu tenho uma carta para você, Sandy. Naquela época, cartas era uma coisa muito rara, receber uma carta de alguém. Quem será que seria aquela carta? E ele começou a gritar: Sandy, tem uma carta para você, Sandy. E o Sandy ficou esperando o seu amigo carteiro chegar. Seu amigo carteiro entrou para dentro de casa e foi logo entregando a carta para o seu amigo Sandy. Entregou a carta para ele e o Sandy começou a ler a carta. E começou a ler. E disse assim: é do meu tio, o meu tio, um tio milionário que eu tenho. É um tio muito rico, ele tem muito dinheiro, ele tem uma casa linda, ele tem coisas lindas. A carta tá dizendo que ele morreu. Vocês acreditam nisso? Ele morreu, faleceu. E ele tá dizendo pra mim que ele deixou uma parte da herança dele pra mim. Nossa, eu não acredito, é muito dinheiro. Só que nessa carta diz o seguinte, que eu tenho que ir lá pegar minha herança no dia certo, no dia que tá marcado aqui, no lugar certo e na hora certa. Não pode chegar atrasado. Se chegar atrasado, não vai receber a sua herança. Tinha, junto com a carta, um mapa para dizer o melhor caminho para poder ir buscar, chegar nesse lugar de receber a herança. Então, o seu amigo carteiro vibrou junto com ele e disse: nossa, que legal, você ganhou uma herança, você vai ficar muito rico.
Então, meu amigo Sandy, como eu tô indo lá para aqueles lados, pega tuas coisas e vem junto comigo, aproveita a carona. Aproveita e vai junto comigo. Eu tenho um trenó, meu trenó tem espaço para você. Vem comigo, meu trenó tá vazio. Aí a gente vai chegar antes do tempo lá, pra você não perder tempo, pra você chegar a tempo, chegar a dar tudo certo. Mas o Sandy ficou olhando assim. E o Sandy não tinha trenó e não tinha dinheiro também. Mas o Sandy ficou olhando assim e pensou assim: quero não ir com você. Eu não vou ir junto com você, não. Eu tenho meu jeito de fazer as coisas. Eu vou ir sozinho. Vou ficar aqui porque eu tenho uns meses ainda de tempo. Vou ficar aqui, vou trabalhar um pouquinho, vou juntar um dinheiro porque não quero chegar lá sem dinheiro nenhum, já parecendo um pé rapado, né? Uma pessoa sem dinheiro, sem nada. Vou trabalhar, vou construir o meu trenó e aí eu vou a hora que eu quiser e vou fazer as coisas do jeito que eu quiser. Não quero ir com você, não. O seu amigo carteiro não pôde acreditar no que o Sandy estava falando. Como assim? Trabalhar para conseguir um dinheiro? Você agora vai ser milionário porque você não vem comigo. Não entendeu. E disse assim: eu não acredito que você não vai junto comigo. E o Sandy disse: não. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não vou ir junto com você. Então, o carteiro amigo não podia fazer nada e disse: tudo bem, se você quiser fazer as coisas do teu jeito, pode fazer. Eu lamento muito, queria te ajudar, mas tudo bem. Deu um abraço no Sandy e se foi embora. Passou algum tempo e o Sandy trabalhou, juntou um dinheirinho, fez um trenó, juntou um dinheirinho para ir do jeito dele e arrumou uns cães e lá se foi ele. Se foi para ir buscar a sua herança. Só que o inverno era muito rigoroso. E o que ele não imaginou é que ia acontecer nevascas durante o caminho que iam atrasar a sua chegada lá para buscar a herança. Então, ele viajou um tempo e ele teve que parar. Teve que parar por 2 semanas, que era tanta chuva, tanta nevasca, tanto vento, tanto temporal, que ele não pôde viajar. Ele ficou num hotel por 2 semanas, esperando o tempo passar, o tempo melhorar, para ele poder seguir viagem. Se passaram 2 semanas lá e mais uma situação. Na carta tinha um mapa que dizia um caminho seguro para ele ir. Mas, como ele queria fazer as coisas do jeito dele, ele não obedeceu às recomendações da carta também. Ele queria fazer as coisas do jeito dele e pegou um atalho. Seguiu lá por aquele atalho. O caminho era muito perigoso, escorregadio, os cães quase não conseguiam andar só na base da chicotada, porque eles estavam muito cansados, não conseguiam mais andar. Mas eles diziam assim: eu não vou seguir as recomendações da carta, eu vou fazer as coisas do meu jeito, como eu quiser. E lá se foi ele, se desgastando cada vez mais, e tão cansado que ele estava. Quando chegou 2 dias antes dele chegar no dia marcado, ele pensou: agora eu vou descansar. Eu vou descansar esses 2 dias e vou chegar bem certinho lá na hora marcada. Vou ficar aqui nesse hotel, vou curtir aqui um pouquinho, vou descansar. E quando for o dia de eu chegar, tô pertinho mesmo, né? Aí chego lá e recebo minha herança e vou ser um milionário e tá tudo certo. Só que o que ele não imaginou é que durante a noite uma manada de lobos veio e atacou os cães. E os cães se assustaram tanto
que fugiram pela floresta. Então, quando ele levantou, ele percebeu que ele estava sozinho, que ele não tinha mais quem puxasse o trenó dele. Aí ele ficou meio apavorado, meio assustado com o que tinha acontecido. Ele teve que ir a pé. E aí a pé não era tão pertinho assim, não. Ele fez o possível, ele se esforçou, ele correu, ele buscou, mas ele chegou no lugar marcado, que ele tinha que buscar a herança dele. Só que quando ele chegou lá, tinha uma placa na porta que dizia assim: fechado, tempo esgotado. Ou seja, ele ficou apavorado. Ele perdeu a herança dele porque ele não chegou na hora marcada, na hora que tinha sido estipulada, a hora que o tio dele disse que ele tinha que chegar. Ele não chegou. Ele chegou atrasado porque ele não obedeceu às recomendações da carta. Ele desobedeceu, ele foi desobediente. Ele não obedeceu, ele não seguiu as instruções do seu amigo carteiro, que também deu algumas recomendações para ele. Disse: não, vem, eu te ajudo, eu te ajudo. Ele disse: não. O que ele dizia? O que ele dizia? Não, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Então, o que eu pergunto para vocês? Às vezes, do meu jeito, não dá certo. Às vezes, quando eu não obedeço, não sigo as recomendações e faço as coisas do meu jeito, eu perco as bênçãos da vida, eu perco as coisas boas da vida. Ele perdeu uma herança porque ele foi teimoso e quis fazer as coisas do jeito dele. Então, o que nós podemos pensar com essa história, crianças? Que obedecer é sempre melhor. Obedecer um conselho, obedecer uma instrução. Se alguém deu uma instrução e disse assim: não, faz assim, porque assim é melhor. Essa pessoa sabe, ela só quer o teu melhor. Assim como o pai e a mãe muitas vezes dizem: filho, faz assim. Obedece a mãe. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O pai e a mãe sempre querem o melhor. O professor sempre quer o melhor para você, porque ele já sabe. Obedecer é melhor. Esse menino ficou sem a herança dele. Ele podia fazer tantas coisas, viajar, comprar, passear. Não pôde fazer porque ele perdeu a herança dele, porque ele foi desobediente. Então hoje, crianças, nós vamos estudar a palavrinha obedecer e a palavrinha desobedecer. Façam de conta que esse aqui é um quadro, tá? Tá escrito lá, obedecer e desobedecer. Nós vamos procurar no dicionário o que significa a palavrinha obedecer. E eu já procurei, para nós agilizar um pouquinho. Obedecer significa submeter-se à vontade de outra pessoa. Significa eu acatar aquilo que a pessoa está dizendo. Por exemplo, o carteiro deu uma sugestão, ele não deu uma ordem, mas ele deu uma sugestão. A carta dizia para ele seguir as recomendações, que ele era para obedecer isso aí que ia dar certo. Ele não fez. E a outra palavrinha que nós vamos estudar é desobedecer. O que significa desobedecer segundo o dicionário? Significa não obedecer, recusar-se a acatar ordens ou leis. Foi o que aconteceu com o nosso menino da história. Ele não obedeceu, ele se recusou a cumprir algumas normas, igual que na nossa sala, na nossa turma. Nós temos leis, nós temos as nossas regras da turma, que nós temos que obedecer, porque se todo mundo fizer o que quiser, vira bagunça e não dá nada certo, não é assim? E aí nós vamos fazer uma outra atividade. Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês isso, para nós registrar e sempre lembrar do que é obedecer e o que é desobedecer. Sempre quando vocês forem fazer alguma coisa, vocês pensem: será que eu vou estar desobedecendo? Pode ter consequências, né? E nós vamos fazer um acróstico também da palavra desobedecer. Vocês vão escrever lá no caderno de vocês. Desobedecer. Com cada letrinha dessas aqui, vocês vão escrever uma palavra ruim.
Tipo, a prof escreveu aqui, com a letra D, de desobedecer. Desleal, uma pessoa que não é leal, que não é confiável. Com E, uma pessoa estúpida, grossa, né? Isso é uma coisa ruim de desobedecer. Então, da palavrinha desobedecer, nós vamos escrever coisinhas ruins. Pensem em palavrinhas, vocês podem estar procurando dicionário, se vocês quiserem, podem pedir ajuda, tá? E o outro que nós vamos fazer é a palavrinha obedecer. Na palavrinha obedecer, como é uma coisa boa, nós vamos escrever palavrinhas boas. Por exemplo, a prof escreveu aqui com o, obrigado, obrigada. É uma palavrinha legal? É uma palavrinha legal. A letra B, belo. Ai, como você está belo hoje. Então, vocês vão pensar agora palavrinhas legais para escrever aqui na palavrinha obedecer e na desobedecer, palavrinhas ruins, coisas que não é legal, que não é bom nem a gente fazer, né? Espero que essa história tenha contribuído para vocês tenham gostado da história. Esse é o nosso plano de aula que nós propomos para fazer com o segundo ano, que eles estão num período ainda de aprimoramento da escrita, da alfabetização. Então, para eles escrever palavras, descobrir palavras, às vezes não é tão simples. Então, através de uma história, a gente quis trabalhar 2 significados de 2 palavras e elaborar uma aula diferente através dessa história. Espero que vocês tenham gostado do nosso plano de aula. Foi pensado ser algo diferente e algo legal para vocês. Até mais. Obrigada.